Olá! Chegamos para a leitura de mais uma parte da história do Aladim, né? Que hoje é dia das 1001 noites. A história do Aladim é longa. A gente conhece, sim, alguma coisa, né? Da história, para quem não leu o livro, não leu a íntegra da história, conhece, sim, uma partezinha, né? Eu, pelo menos, conhecia, sim, apenas algumas coisas. Mas a história é bem longa. Bom, nós já vamos... É uma parte 8 hoje. Vamos lá? O filho do grão-vizir, então, tinha pedido para o pai falar com o sultão para anular o casamento deles, né? Vamos ver a continuidade, então. Não obstante a ambição do grão-vizir para ver o filho genro do sultão, a firme decisão do mancebo de separar-se da princesa convenceu-o de que não era conveniente propor-lhe paciência, pelo menos por mais alguns dias, a fim de ver se aquela aventura não terminaria. Deixou-o e foi dar a resposta ao sultão, que confessou que o fato era verdadeiro, a julgar pelas palavras do filho. Sem esperar que o sultão lhe falasse em anular o casamento, suplicou-lhe permitir que o filho se retirasse do palácio e voltasse para casa, pretendendo não ser justo que a princesa ficasse exposta por mais um só minuto a tão terrível perseguição. O grão-vizir não teve dificuldade em obter o que pedia. Imediatamente, o sultão, que já tomara a sua resolução, deu ordens para suspender as festas no palácio e na cidade, e até no reino inteiro. Aquela súbita mudança originou os mais diversos comentários, perguntando uns aos outros o que poderia ter causado tal contratempo. Dizia-se só que o grão-vizir fora visto sair do palácio acompanhado do filho. Apenas Aladim recebeu a notícia, rejubilou-se com o êxito obtido pelo uso da lâmpada. Informado com certeza de que o rival tinha abandonado o palácio e que o casamento fora anulado, não teve mais necessidade de esfregá-la e chamar o gênio para impedir que o casamento se efetuasse. O que é estranho é que nem o sultão, nem o grão-vizir, completamente esquecidos de Aladim, pensaram de maneira nenhuma que ele pudesse ter parte no fato que acabava de causar a anulação do casamento da princesa. Aladim deixou passar os 3 meses solicitados pelo sultão para o casamento da princesa Badrubudur com ele, contando cuidadosamente os dias. Quando terminaram, logo no dia seguinte, não deixou de enviar sua mãe ao palácio para lembrar ao sultão a palavra empenhada. A mãe de Aladim dirigiu-se ao palácio e postou-se à entrada do conselho, no mesmo lugar que anteriormente. O sultão mal a viu, reconheceu-a e lembrou-se ao mesmo tempo do pedido que ela lhe fizera e do tempo por ele estipulado. Naquele momento, o grão-vizir apresentava-lhe um relatório. Vizir, disse-lhe o sultão, interrompendo-o, reconheço a boa mulher que nos fez um presente tão belo há alguns meses. Mandai-a vir. Retornareis ao vosso relatório depois que eu a tiver ouvido. O grão-vizir, lançando um olhar para o lado da entrada do conselho, também percebeu a mãe de Aladim. Imediatamente chamou o chefe dos guardas e, mostrando-a, deu-lhe ordem de fazê-la
aproximar-se. A mãe de Aladim adiantou-se até os pés do trono, onde se prosternou, conforme o costume. Depois de ordenar-lhe que se levantasse, perguntou-lhe o sultão o que desejava. Senhor, respondeu-lhe ela, apresento-me novamente ao vosso trono para lembrar-vos, em nome de Aladim, meu filho, que os 3 meses impostos por vós para dar-me a resposta expiraram. Suplico-vos que vos lembreis da vossa promessa. O sultão, estipulando o prazo de 3 meses para responder ao pedido da boa mulher, a princesa... Perdão, gente, li princesa em vez de primeira. Vou retomar a frase, por favor. O sultão, estipulando o prazo de 3 meses para responder ao pedido da boa mulher a primeira vez que a vira, julgara que não mais ouviria falar de um casamento que considerava como pouco conveniente para a princesa, sua filha, diante da humildade e pobreza da mãe de Aladim, que se lhe apresentava com vestes simples. Porém, a lembrança da promessa feita pareceu-lhe embaraçoso responder imediatamente. Assim, consultou o grão-vizir e, explicando-lhe toda a aversão que sentia por realizar o casamento da princesa com um desconhecido, cujos bens, supunha ele, deviam ser bem inferiores à média. O grão-vizir não hesitou em expor ao sultão o que pensava. Senhor, disse-lhe, parece-me que há um meio infalível para escapar de um casamento tão desproporcionado, sem que Aladim possa queixar-se. É de tal forma avaliar a princesa que as riquezas dele, por maiores que sejam, não bastem. Aladim terá de desistir da proposta tão absurda, para não dizer teimosa. O sultão aprovou o conselho do grão-vizir. Virou-se para o lado da mãe de Aladim e, depois de alguns momentos de reflexão, disse-lhe: minha boa mulher, os sultões devem manter as suas promessas. Estou pronto, pois, a manter a minha e a fazer seu filho feliz, permitindo-lhe desposar a princesa, minha filha. Mas, como não posso casá-la antes de saber melhor em que condições ela irá viver, dizei a vosso filho que cumprirei minha palavra se ele me enviar 40 grandes bandejas de ouro maciço, cheias das mesmas coisas que já me mandou uma vez, trazidas por igual número de escravos pretos, guiados por outros 40 escravos brancos, jovens, bem feitos e de boa aparência, e todos vestidos magnificamente. Ide, boa mulher, esperarei a resposta. A mãe de Aladim prosternou-se novamente diante do trono do sultão e se retirou. No caminho, ria-se da loucura do filho. Francamente, refletia, onde encontrará ele tantas bandejas de ouro e quantidade tão grande desses vidros coloridos para enchê-las? Voltará ao subterrâneo, cuja entrada está fechada, para apanhá-las das árvores? E todos esses escravos, trajados como o sultão o exige, de onde os tirará? Creio que meu filho não gostará muito do recado. Quando entrou em casa, com o espírito imerso em tais pensamentos que a levaram a crer nada mais dever Aladim esperar, disse-lhe: meu filho,
Aconselho-te a não pensar mais no casamento com a princesa Badrobudur. O sultão recebeu-me com toda a bondade e penso que estava bem intencionado comigo. Mas o grão-vizir, se não me engano, fê-lo mudar de ideia. Ouve, pois, após lembrar a sua majestade que os 3 meses estavam acabados e que em teu nome eu fora buscar a sua resposta, observei que antes de falar-me, conversou baixinho com o grão-vizir. A mãe de Aladim contou-lhe exatamente tudo o que o sultão lhe dissera e as condições pelas quais consentiria no casamento da princesa sua filha com ele. Terminando, disse-lhe: meu filho, ele espera a resposta, mas entre nós, creio que esperará por muito tempo. Não tanto quanto pensais, minha mãe, respondeu Aladim. E o sultão também se engana, se julga com as suas exigências exorbitantes pôr-me fora das condições de pensar na princesa Badrobudur. Eu aguardava dificuldades insuperáveis, mas agora estou contente. O que ele exige de mim é pouco em comparação ao que me é possível dar-lhe pela princesa. Enquanto cuido de satisfazê-lo e de aprontar o nosso jantar. Logo que sua mãe saiu para comprar provisões, Aladim pegou a lâmpada e esfregou-a. No momento, o gênio se lhe apresentou e, com as mesmas palavras que já conhecemos, perguntou-lhe o que desejava, pois estava pronto a servi-lo. Aladim disse-lhe: o sultão dá-me a princesa sua filha em casamento, mas antes exige 40 grandes bandejas de ouro maciço e bem pesadas, cheias de frutas do jardim de onde tirei a lâmpada da qual és escravo. Exige, além disso, que as 40 bandejas sejam carregadas por igual número de escravos, pretos, guiados por 40 escravos brancos, jovens, bem feitos, de bela aparência e ricamente trajados. Vai e traze-me este presente o quanto antes, para que eu possa enviá-lo ao sultão antes do conselho. O gênio assegurou-lhe que a ordem seria imediatamente cumprida e desapareceu. Pouco tempo depois, reapareceu, acompanhado de 40 escravos pretos, cada um carregando uma bandeja de ouro maciço, cheia de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas, superiores em beleza e tamanho aos que já tinham sido levados ao sultão. Cada bandeja estava coberta com uma toalha bordada com ouro. Os escravos, tanto os pretos como os brancos, com seus pratos de ouro, ocupavam quase toda a casa, pequena, aliás, com um simples quintal e um jardinzinho. O gênio perguntou a Aladim se estava contente e se tinha ainda outra coisa para lhe ordenar. Respondeu-lhe Aladim que não, e ele desapareceu imediatamente. A mãe de Aladim, ao voltar do mercado e encontrar em casa, ficou muito surpresa vendo toda aquela gente e toda aquela riqueza. Livrando-se das compras, quis tirar o véu que lhe cobria o rosto, mas Aladim a deteve. Minha mãe, não há tempo a perder. Antes que o sultão encerre o conselho, deveis voltar ao palácio e levar o presente
e o dote da princesa Badrobudur, para que ele avalie, diante da minha diligência e da minha exatidão, o ardente e sincero interesse que tenho em me aliar a ele. Sem esperar a resposta de sua mãe, abriu a porta para a rua e mandou desfilar sucessivamente todos os escravos, deixando sempre um escravo branco seguir um preto carregando uma bandeja de ouro na cabeça. Depois de sua mãe sair atrás do último escravo preto, fechou a porta, ficou tranquilamente no quarto, certo de que o sultão, depois daquele presente, não hesitaria em recebê-lo como genro. O primeiro escravo branco que saiu da casa de Aladim fez parar todos os transeuntes. E antes que os 80 escravos brancos e pretos tivessem acabado de sair, na rua se apinhava enorme multidão de gente que acorria de todos os lados para ver o magnífico e extraordinário espetáculo. O traje de cada escravo era tão rico que os melhores conhecedores não hesitaram em o avaliar em mais de 1 milhão. O esplendor dos trajes, a graça e o aspecto de cada escravo, o seu andar grave, a uma distância igual um dos outros, com o faiscar das pedras de enorme tamanho colocadas nos cintos de ouro maciço, assim como as armas incrustadas de lindas pedras, causaram na multidão de espectadores uma admiração tão grande que eles não se contentaram em segui-los com os olhos. As ruas estavam tão cheias de gente que cada um se via forçado a ficar no lugar em que se achava. Sendo preciso passar por várias ruas para chegar ao palácio, gente de todas as classes e condições sociais testemunhou tão encantadora pompa. O primeiro dos 80 escravos chegou, enfim, à porta do primeiro jardim do palácio. Os porteiros, que tinham aberto alas ao perceber o maravilhoso séquito que se aproximava, julgaram-no um rei. Tão rica e magnificamente estava vestido, e adiantaram-se para beijar-lhe a orla das vestes. Mas o escravo, instruído pelo gênio, os fez parar e disse-lhes gravemente: somos apenas escravos. O nosso amo aparecerá na ocasião oportuna. O primeiro escravo, seguido de todos os outros, adiantou-se até o segundo pátio, muito espaçoso, e onde se encontravam os aposentos do sultão durante o conselho. Os dignatários, magnificentes, aliás, ficaram eclipsados pela presença dos 80 escravos, carregando o presente de Aladim. Todo o brilho dos senhores da corte nada era em comparação ao que lá se apresentava naquele momento. O sultão, avisado da aproximação daqueles escravos, dera ordem para fazê-los entrar. Assim, logo que se apresentaram, acharam a entrada do conselho livre e entraram em ordem, postando-se em parte à direita, outra à esquerda. Depois, formando um grande semicírculo diante do trono do sultão, cada um dos escravos pretos depositou a sua bandeja sobre o tapete. Ao mesmo tempo, prosternaram-se todos juntos, encostando a testa ao chão. Os escravos brancos imitaram-nos. Em seguida, levantaram-se todos, e os pretos descobriram habilmente as bandejas, ficando de pé
com as mãos cruzadas sobre o peito, em atitude de humildade. A mãe de Aladim, que entretanto avançara até o pé do trono, disse ao sultão, depois de se prosternar: Senhor, Aladim, meu filho, não ignora que o presente que vos envia é inferior ao que merece a princesa Badrobudur, mas espera que o aprecies e lhe consentireis desposar a princesa, visto que se conformou às condições por vós impostas. O sultão não pôde prestar atenção à saudação da mãe de Aladim. O primeiro olhar lançado às 40 bandejas de ouro, cheia de joias mais brilhantes, mais ofuscantes e mais preciosas jamais vistas no mundo, e aos 80 escravos que pareciam reis pelo aspecto e pela riqueza e magnificência dos seus trajes, de tal modo o impressionaram que não conseguiu refazer-se. Em vez de responder ao cumprimento da mãe de Aladim, vamos parar por aqui. Já chegamos no nosso tempo. Vamos ver, não? O que será que vai fazer o sultão? No próximo vídeo. Só na próxima semana. Não é? Segunda-feira a gente fica sabendo mais uma partezinha da história do Aladim. Não é isso? Então tá bom, minha gente. Um bom final de semana para vocês, tá bom? Eu espero vocês semana que vem para a gente continuar com as nossas leituras, tá bom? Até lá, então. Peço a vocês que não esqueçam dos meus pedidos de sempre. Eu não falo todo dia para não ficar tão maçante para vocês, mas espero que vocês estejam lembrando que eu preciso atingir os 1000 inscritos e que vocês estejam me ajudando na divulgação do canal, tá bom? Falta pouco, faltam um pouco mais de 80 inscritos para eu chegar nos 1000, tá bom? Vamos conseguir, né? Tem um pouco tempo, mas nós vamos conseguir, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês.